Depois desta manhã, eu quero que cada um de vocês arrisque a sua fé. Amém. Sim, que todos vocês possam arriscar a sua fé e confiar plenamente. Deixe-me aqui. Talvez você possa me ajudar aqui. Quero que, quando terminar este serviço, se você tinha alguma dúvida sobre algo, vá lá e corra um risco. Riscos. Fé significa um risco considerável e significativo. Risco. E no final do sermão, a aplicação do sermão será que você vai correr um risco. E se você não fizer isso, eu vou te dar um chute no traseiro. Se você ainda não comprou sua casa, eu vou te empurrar para que compre. Se você não fez nada e está ali em cima do muro, bom, irmão, não podemos ser tão religiosos, tão fanáticos. Olha, eu te dou um empurrão para que você se arrisque em qualquer área da sua vida. Ninguém me ajuda, então eu vou onde me ajudam aqui. Um risco. Então diga para quem está ao seu lado: prepare-se para correr riscos. Não. Bom, agora, o risco não é você se jogar do quinto andar. Dizer, pela fé eu não caio. Isso não é risco, é um risco de fé, de tomar. Quantos de vocês têm acreditado em algo, mas ainda não deram o passo? Bom, hoje é melhor que você dê esse passo, porque senão, veja só. Quero que vamos à Escritura e quero falar com vocês nesta manhã sobre o caminhar sobrenatural da fé. O caminhar sobrenatural da fé. Vou repetir novamente para que fique bem claro. O caminhar sobrenatural da fé. A fé é um caminhar verdadeiramente sobrenatural, uma jornada de vida com Deus que nos leva a experimentar o extraordinário. A palavra caminhar significa avançar. Ninguém pode dizer, eu estou vivendo pela fé e não estar avançando. Isso não existe, porque a fé que o nosso Deus nos deu só vai para frente, para trás não existe. Então a fé é avançar sempre para frente, nunca retrocede. A origem da nossa fé é Cristo, diz o autor, Hebreus 12, versículo 2. O autor e o consumador da nossa fé, aquele que a inicia e a completa. O autor significa autor, aquele que veio, de onde veio a sua fé e a. Você e eu não tínhamos fé, mas ele nos deu fé. Então ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começou, ele vai terminar. Amém? Então, fixando os olhos naquele que sofreu a cruz, então quero que voltemos a isso. Olhem para mim todos, por favor. Eu sei que você está anotando, anote aí, mas quero que veja isso. Nossa fé, Deus é um ser sobrenatural. Nossa fé veio de Cristo. Então, nosso Deus é um Deus sobrenatural, com capacidades sobrenaturais que exige ser adorado em espírito e em verdade. Ou seja, todos os atributos de Deus são sobrenaturais. Deus não é homem. Deus se fez homem para morrer pelo nosso pecado, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a fé se origina em Deus. Todos os atributos de Deus, toda a natureza de Deus é sobrenatural. Portanto, essa fé é um tipo de fé inquebrantável, invencível, porque vem de Deus. Uma fé que veio de Deus é invencível, indomável, inquebrantável. É uma fé que segue em frente. E essa fé foi dada a nós. E veja, quero que você perceba isso, por favor, que todos os atributos de Deus, então a natureza de Deus é sobrenatural. Romanos 12, 3. Quero que você veja isso em Romanos 12, 3. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz que a cada um de nós foi dada uma medida de fé. Diz assim, mas que pense com sensatez, conforme a medida de fé que Deus, em sua infinita sabedoria, repartiu a cada um. Levantem todos a mão e digam em voz alta, Deus me deu uma medida de fé. Diga isso como se realmente acreditasse nisso. Isso, eu lhe dei uma medida de fé. Que tipo de fé é essa? Uma fé sobrenatural, inquebrável e completamente indomável. O que mais? Que não desiste. É uma fé invencível porque não é nossa, veio de Deus.
E Deus deu a cada um, quando recebeu a Cristo, Ele deu a medida. Em outras palavras, ninguém tem desculpa para não crer. Deixe-me ir onde possam me ajudar, porque não vou repetir. Nem você, nem eu, ninguém pode dizer: é que eu tenho dificuldade para crer. Porque você quer, mas Deus te deu uma medida de fé. Todos nós temos uma medida de fé. Diga para quem está ao seu lado: Deus me deu uma medida de fé. O sobrenatural é o âmbito da existência. Repito novamente, Deus é um ser sobrenatural. As habilidades que possuem são sobrenaturais. Então Deus, o sobrenatural, é o âmbito que está acima e além da natureza, das leis da natureza. Tudo o que Deus faz está acima da habilidade humana. Não conseguimos conceber isso. Portanto, o sobrenatural é um âmbito que está acima das leis da natureza. O sobrenatural está acima do espaço, do tempo e da matéria. Jesus Cristo disse claramente: eu vou provar a vocês que o homem, se andar verdadeiramente no sobrenatural, está acima de todas as leis da natureza. E então ele começou a andar sobre as águas. O que exatamente aconteceu ali? Esse é um evento sobrenatural, porque ele está acima disso, domina. Se Deus estivesse sujeito à lei da natureza, Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Mas as leis não o sustentam, nem o tempo. Um dia, um centurião disse: diga a palavra, pois meu servo está doente. E ele falou a palavra, e a milhares de milhas de distância, o servo foi curado. Como você explica isso? A palavra que ele tem está acima do espaço. Em outras palavras, eu não preciso orar pelo seu familiar e impor as mãos. Eu posso falar a palavra e tocar. Me tocou? Falaram comigo? Ou seja, não limite Deus ao espaço nem ao tempo. Deus não está confinado ao tempo, ao espaço, à matéria. Deus está acima disso. E às vezes porque dizemos: mas minha família está tão longe, como vai receber a cura? E começamos a limitar Deus. Estamos aqui? Então, o sobrenatural está acima da educação, das limitações, da ciência, da capacidade humana. Quando você começa a caminhar no sobrenatural, tem que estar pronto para romper as leis da natureza. Ou seja, quando você caminha no sobrenatural, vão lhe dizer: o médico diz 6 meses. Mas você diz: eu não aceito isso, eu quero 3 dias. Aqui ninguém me ajuda, vou ficar aqui porque o Javier está me ajudando. Vou repetir. Para muita gente isso aqui é chinês. Mas eu quero ensinar a vocês sobre o sobrenatural, que é a minha marca. É a marca desta igreja. Tudo o que eu fiz foi sobrenatural. Ou seja, não foi um ato humano, um evento humano ou uma habilidade minha. Foi algo sobrenatural que está acima e além, desafia as leis da natureza. Para construir este templo, me disseram: vai levar 4 anos. E eu disse não, porque havia milhares de pessoas esperando. E eu acreditei e construímos em 28 meses. Reduzimos o tempo. Você vai ver que vou me sair melhor. Então, quando você começa, você tem que estar pronto para romper as leis do tempo. A hipoteca 30 anos. Por que você simplesmente não diz claramente: não, eu realmente não quero isso? Minha hipoteca eu vou pagar completamente em 10 anos, sem falta. Aqui ninguém me ajuda. Aqui, vou repetir. Você enfrenta todos os dias essas leis da natureza, mas nós devemos viver acima delas se andarmos pela fé. Jesus quebrou a lei da natureza e já vimos isso. Então na Bíblia, nada do que Deus mandou os homens de Deus fazerem fazia sentido. Porque além da razão, o sobrenatural está além da razão do homem. Você está destinado a ofender o pensamento das pessoas, porque a fé vai contra a razão. A razão é a guilhotina da fé. No momento em que você verdadeiramente começa a raciocinar, o milagre acaba. Portanto, a razão não foi dada para você crer. O que foi dado para você crer foi o seu coração, e é através da imaginação. A imaginação que Deus lhe deu não tem limites. Então, como você se imagina? Então Deus rompe as leis do espaço e do tempo. Continue, por favor. Estão entendendo ou não?
Não sei se estão entendendo. Então, em toda a Bíblia, a palavra sobrenatural não existe na Bíblia, não está lá. E como se diz quando Deus me visitou? Tive uma visitação de Deus na minha casa e Deus me visitou. E quando Deus me visitou, sua voz entrou no quarto como um trovão e me disse: eu te chamei para trazer o meu poder sobrenatural a esta geração. Depois ouvi isso no meu espírito, e ao ouvir no meu espírito, Deus me disse: aquele que proclamava lá fora era o anjo. Quem proclamou dentro de você a sua missão e o seu chamado fui eu. Então tudo o que eu faço, tudo o que é o nosso ministério, está impregnado do sobrenatural. A adoração sobrenatural. As finanças sobrenatural. Aqui você vai prosperar não com métodos humanos ou com sua inteligência. Você vai prosperar sobrenaturalmente. Não estão me ajudando. Como é difícil quando estou em Honduras e há 500 líderes que me devoram vivo, impossível. E quando a gente vem à igreja e amém, glória a Deus, amém. Olha, pelo menos diga alguma coisa. Por isso é que eu quero ir para outras nações. Então Moisés estendeu a vara e o mar vermelho se abriu e eles caminharam em terra seca, a água dos dois lados, e eles caminharam em seco. Não me diga que esse evento é natural. Então a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas há 100.000 versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos aqui creem na Trindade? Agora se não aparece você diz, então é que... Não, está lá. O que aparece, o Pai batiz. Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aparecem vários versículos. Então, o sobrenatural é natu, não aparece. Porque a Trindade é normal para Deus. O sobrenatural é normal para Deus. É o normal para Deus. É totalmente normal curar um câncer. É absolutamente normal criar um olho para você. É completamente normal. Para Deus é normal. Deus não precisa se esforçar para te prosperar financeiramente de uma forma sobrenatural. Não, mas aqui eu tenho que mostrar força do mesmo jeito. É normal. Então Josué orou e o sol parou. Outro evento sobrenatural. As 10 pragas do Egito, eventos sobrenaturais. A vida de Jesus, toda a vida de Jesus, nascimento, morte, ressurreição e ascensão, tudo sobrenatural. Continue, por favor. Jesus andou sobre as águas, multiplicou os pães e os peixes. Como ele faz isso? E alguém diz: sim, apóstolo, mas isso é para o tempo de Jesus. Eu desafio você, se você não tem dinheiro, não tem o que comer, fale com a geladeira e diga: multiplica-te. Pegue um pouco de pão e diga: multiplica-te. Eu tenho casos de testemunhos de pessoas que estavam tão sem dinheiro e Deus, de forma surpreendente, encheu o tanque de gasolina delas. Sim, Senhor, eu vou voltar para lá, termino aqui. Ei, Deus encheu o tanque de gasolina deles. Os discípulos foram chamados e falaram em outras línguas. Este é outro evento sobrenatural. Falar uma língua não é natural, é sobrenatural. Está acima e além. A sombra de Pedro curou os doentes. Isso não é natural. Isso é sobrenatural, que sua sombra cure. Por favor, continue. 3.000 foram convertidos a Cristo. Eles expulsavam demônios. A transformação de um indivíduo como Saulo, que era muito mau, e Deus o mudou. E por último, a fé é o ponto de partida do sobrenatural. É o ponto de partida. Se você nunca andou pela fé, nunca caminhará no sobrenatural. Se você nunca come pela fé, que passos de fé você está dando na sua vida? E se você nunca caminhou de fato, você nunca caminhou. Você não sabe o que é viver no sobrenatural. E vou te dizer uma coisa importante: caminhar em fé é uma verdadeira aventura. Eu preciso de ajuda aqui. Caminhar em fé é como embarcar em algo e dizer: "Bom Deus, de onde vai vir o dinheiro? E como vai ser? E começamos a... Isso é uma aventura." Sabe o que eu sinto? Não. Sinto espiritualmente que há pouquíssimos colocando, recebendo, e o resto é só mais uma mensagem. Então fico tentado e encerro. Não, sério.
Porque eu vejo as pessoas, Então, veja bem isso. Se você nunca caminha verdadeiramente pela fé, nunca caminhou de fato no sobrenatural. E é absolutamente impossível definir a fé sem o sobrenatural. Se alguém lhe fala de fé e não tem esse tipo de fé, que fé é essa? Uma fé inquebrável, uma fé invencível, que não desiste, que nunca se entrega, uma fé verdadeira. Se alguém lhe diz que está por fé e você pergunta, deixe-me ver os feitos de fé que você faz, deixe-me ver os passos de fé que você deu. Eles nunca correm riscos. Eles não correm riscos. Então, quando você opera pela fé, sua razão fica em segundo plano, porque a razão não pode se apropriar do poder de Deus. A razão tem seu lugar, mas a razão é a guilhotina da sua fé. Então, não use a razão, use a imaginação. A fé é projetada pela imaginação. Vamos ver, imagine você com 18 quilos a menos. Imaginar, ulala, diga a ele para lá, ulala, isso é realmente muito bom. Sim, mas como exatamente você está raciocinando sobre isso? Como é que vai ser? Agora mesmo eu posso orar e dizer, Senhor, vou orar por aqueles para que as pessoas possam perder peso. Amém, amém. Não. Vou repetir. Você sabe quantas vezes eu vi esse milagre? Muitas vezes. Pessoas que perdem peso. O que devo fazer agora, neste exato momento? Assuma um risco significativo. E qual é exatamente o risco que devo assumir? E se ninguém perder peso? O que as pessoas vão dizer? Ele não tem unção. Qualquer pessoa que verdadeiramente acredite que esta situação não vai parar, se você simplesmente não acreditar, qualquer indivíduo que diga, eu realmente acredito que Deus pode me fazer perder peso em um único segundo, por favor, levante a sua mão agora mesmo. Tenho muitos gordinhos aqui na igreja. Fiquem todos de pé, fiquem de pé agora, por favor. Segurem bem o cinto. Segurem o cinto. Segurem-se. Não estou brincando. Sim, o problema é que vocês acham que estou brincando. Mas depois daqui não vá comer pizza e arroz com uma lá. Deus, sim, eu realmente e verdadeiramente creio. Eu já vi, mas quantos acreditam? Esse é o problema com a igreja. Ai, eu creio na transferência de riqueza. Não acredita em nada. Eu creio, não acredita em nada. Pai, em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Senhor, obrigado. Esse milagre eu já vi uma e outra vez. Daí está a cinta descendo. Aí está o peso, o verdadeiro peso. Pai, em nome poderoso de Jesus, na gloriosa presença de Deus, o único peso que verdadeiramente opera e tem poder é o peso da tua glória divina.